E o candidato a presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, mais conhecido como BAP, né? Ele concedeu uma entrevista ao jornalista Vene Casagrande e, pelas palavras dele, o que deu a entender é que ele não garante o técnico Felipe Luiz em 2025 no comando do time do Flamengo. Eu vou trazer para vocês essas palavras dele completas aqui para você ficar por dentro de tudo. Vamos falar também sobre as falas de Zico sobre Gabigol, que Zico mandou a real. O problema de Gabigol era com o Tite. O problema de Gabigol era com o Tite. Fluminense pode perder titular absoluto para jogo contra o nosso Mengão Queridão no próximo dia 17. Lembrando que já tem 2 jogadores que desfalcam o Fluminense por suspensão. Tem mais um que pode ficar de fora, mas o Flamengo também vai ficar aí desfalcado pra chuchu, né? Vamos ser sinceros aí. Vou trazer aqui todos os detalhes para você a partir de agora. Mas antes de trazer essas informações, deixa eu fazer aquele convite especial para você que ainda não é inscrito no canal. Convido você a se inscrever, a ativar o sino da notificação, dessa moral pra gente. Você se inscrever no canal, ativando o sino, deixa teu like e compartilha esse vídeo para ajudar o nosso trabalho aqui e ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais. Claro, pra gente tá sempre aí focadaço, ligadaço nas informações do nosso Mengão Queridão, para deixar vocês sempre muito bem atualizado, beleza? Bom, já começo falando sobre a preparação do Flamengo para o próximo jogo. Lembrando que hoje o elenco fecha aí o 3º dia de folga. O elenco só volta aos treinos amanhã. Nesta próxima quarta-feira, o treino está marcado para as 15 horas e 30 minutos, horário de Brasília. A partir da próxima quinta-feira, teve essa mudança aí que o Felipe Luiz fez, né? Os treinos, a partir dessa semana, será às 9 horas da manhã. A partir das 9 horas da manhã, de quinta até sábado, terão treinos a partir das 9 horas da manhã. Apenas nessa quarta-feira amanhã, exceção do horário da manhã, será às 15 horas e 30 minutos. Então, Felipe Luiz aí fazendo essa mudança, que é muito importante, em prol da preparação para o jogo contra o Fluminense no próximo dia 17. Daqui para lá, tem aí, né, um longo período para preparar essa equipe, deixar aí, posso dizer assim, né, amolado para esse jogo contra o Fluminense e o primeiro clássico de Felipe Luiz no time principal. Então, torcer aí para que dê tudo certo para o Felipe Luiz nesse clássico contra o Fluminense. Se falando do Fluminense, o Fluminense pode ter um jogador aí, né, perder um jogador importante, que é titular absoluto, que é o John Arias. John Arias foi convocado pela Colômbia para os jogos contra a Bolívia e contra o Chile, nas eliminatórias da Copa do Mundo. Com isso, a Colômbia enfrenta nessa quinta-feira, dia 10, a Bolívia, e o segundo jogo acontece no dia 15, dia do Chile. 2 dias depois, o Fluminense encara o Flamengo pelo Brasileirão. E desse modo, a tendência é que o jogador chegue ao Brasil já desgastado, sem participar dos últimos treinos comandados aí pelo técnico Mano Menezes, antes do clássico contra o nosso Mengão Queridão. Vale ressaltar que o Flamengo também tem aí uma lista imensa de desfalques, né? Não é só o Fluminense. O Fluminense já tem aí para esse jogo que é desfalque certo. O Marcelo e o Keno, que receberam cartões, 3º cartão amarelo contra o Cruzeiro, estão desfalcando o Fluminense contra o Flamengo. O John Arias foi convocado. Só que se a gente olhar do lado do Flamengo, o Flamengo tem Arrascaeta, Dela Cruz, Varela, né? O Gonzalo Plata, Eric Pulgar, Gerson e Fabrício Bruno. Aí vamos lá. Gerson, titular absoluto, né? Titular absoluto. Arrascaeta e Dela Cruz, titulares absolutos, tá? No momento, os reservas que temos aí, apenas Plata, né? Eric Pulgar também, titular absoluto agora com o técnico Felipe Luiz. Então, 4 titulares do Flamengo e 3 reservas. Varela, Plata e Fabrício Bruno, de momento, com o técnico Felipe Luiz. Então, o Flamengo está mais desfalcado que o Fluminense para esse jogo, para esse clássico, né? Vamos ser sinceros, né? Está mais desfalcado que esse. Se falando em Felipe Luiz, olha só, hein? O candidato a presidente do Flamengo, que é o Luiz Eduardo Batista, mais conhecido como BAP, que por final
é um dos candidatos fortes a ganhar a eleição presidencial no Flamengo. A informação é que ele não garante, tá? Inclusive, foi uma entrevista que ele concedeu ao jornalista Vene Casagrande, que pelas palavras dele, ele não garante Felipe Luiz no cargo como técnico para 2025. Pelas palavras deles, o que deu a entender foi isso. Olha só a entrevista que ele concedeu ao jornalista Vene Casagrande. Ele falou o seguinte: vamos perguntar para o torcedor se ele acha que é razoável quem está saindo em reta final de mandato, que está indo para o 11º técnico. Sabe que o mandato acaba em 31 de dezembro. Assina um contrato até o final de 2025. Acho que é uma temeridade, um desrespeito à instituição, ao torcedor e, acima de tudo, a um profissional querido e importante como Felipe Luiz. Isso é inaceitável. Pegue o caso do Cruzeiro, que contratou o Fernando Diniz, consagrado, campeão da Libertadores, e assinou até o fim do ano. E lá não vai ter a troca de comando. Eles vão analisar a relação e depois ver como fica. O Flamengo que tem errado constantemente com treinadores, já que o processo de escolha não é técnico, é opinativo, expõe o profissional. Esse tipo de atitude eu pretendo alterar no estatuto do clube, caso eleito, para que o presidente não possa usar o clube como se fosse dele. O problema é que o Flamengo elege um presidente e o cidadão age como um rei, como se não houvesse amanhã. Vamos mudar isso. Respeito demais o Felipe Luiz. Torço para que dê muito certo, mas vamos ter uma conversa olhando para frente. Não vai passar por um revanchismo político, mas essa decisão, como tantas outras, compromete de forma dramática as projeções financeiras do clube. Olha só as palavras de BAP, né? Já deixando claro que respeita demais o Felipe Luiz, torce para que dê certo, mas vamos ter uma conversa olhando para frente. Então ele deixando a entender que, né, não garante o Felipe Luiz no cargo para 2025. Lembrando que o contrato de Felipe Luiz, que foi assinado na atual gestão de Rodolfo Landim, é até o final de 2025. Mas eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Eu estou muito confiante, sim, nesse trabalho de Felipe Luiz. E eu acredito que o Felipe Luiz vai dar muitas alegrias com esse elenco, com esse time do Flamengo, comandando o time do Flamengo para a nação rubro-negra. O que vocês acham, nação? E o que você acha sobre essas palavras de BAP, que concedeu entrevista ao jornalista Vene Casagrande? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Mudar agora de assunto, vamos falar sobre as palavras do Galinho Zico, né, sobre Gabigol, que ele mandou a real e falou que o problema de Gabigol era com o Tite. Olha só, acho que o problema do Gabigol era só com o Tite, entre eles. Então, acho que foi muito chato ele subir no trio elétrico para desrespeitar o técnico que estava no comando da seleção brasileira. Usar a camisa do Corinthians não significa nada se ele estivesse fazendo gols pelo Flamengo. Usar a camisa do outro time não seria problema. Eu mesmo já usei uniformes rivais, disse Zico em entrevista ao jornal Metrópolis, e ainda concluiu falando o seguinte: a oportunidade está acontecendo e é perceptível que a presença de Gabigol dentro do campo incomoda os adversários. Eu o pedi para não se preocupar e armar jogadas e sair da área. Ele é bom perto do gol, só depende dele, concluiu o maior ídolo da história do Clube de Regatas do Flamengo, o Galinho Zico, meus amigos. O que vocês acharam sobre essas palavras de Zico sobre Gabigol? Será que o problema de Gabigol realmente era só o Tite? Bom, eu acredito que sim. Deu até para ver aí, né, que o Gabigol, né, mudou
depois da saída do Tite. Todo mundo viu isso aí. O Tite, na verdade, o Tite estava querendo era acabar de uma vez por todas com a carreira de Gabriel Barbosa. Sei que muita gente vai me criticar, vai dar opiniões ao contrário, e eu respeito a opinião de cada um de vocês, só que o Tite estava sim, realmente, né, com carrasco com Gabriel Barbosa, estava com pirraça, e todo mundo via isso. Todo mundo via isso, né? A Gabigol tem uma parcela de culpa pelos maus resultados dele dentro de campo? Também tem. Não vou passar a mão na cabeça do Gabigol, também tem. Realmente com as coisas que ele fez extracampo, que prejudicou a ele mesmo, principalmente a ele mesmo, né? Eu não sei se prejudicou não tanto ao Flamengo quanto a ele, mas sim, prejudicou a ele mesmo. Aí, mas o cara recebe um salário de quase 2 milhões. Beleza, vamos lá. O cara recebe um salário de quase 2 milhões. O que o Flamengo já investiu em Gabriel Barbosa já deu de retorno ao Flamengo, gente. Então, é o seguinte, o Gabigol hoje, nessa reta final, até agora, o maior problema entre Gabigol e Tite. Isso é fato. E o Galinho Zico tem toda a razão. Tem toda a razão. Bom, mas fica à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Vou seguir focado com tudo, sempre ligadaço com essas e outras informações do nosso mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo. Quero deixar um forte abraço, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia, fica com Deus, até a próxima, saudações rubro-negras.